Olá, pessoal. Eu sou Paloma Gugel, constituinte do Grupo LATIX, Laboratório de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde. E hoje nós iremos apresentar mais uma aula de bioquímica sobre lipídios como sinais, cofatores e pigmentos. Nós já vimos os lipídios de armazenamento, os lipídios estruturais e hoje nós vamos falar sobre os lipídios que estão constituídos em uma porção muito menor do que estes. Os lipídios de armazenamento e os lipídios estruturais, eles são considerados lipídios passivos nas células. Por quê? Os lipídios de armazenamento, eles ficam dentro das células, esperando serem oxidados pelas enzimas para produzirem energia. Os lipídios estruturais, que constituem em torno de 5 a 10% da massa da célula, são responsáveis pela permeabilidade seletiva da membrana plasmática e geralmente possuem um papel passivo nas células. Uma menor quantidade dessas biomoléculas são os lipídios que desempenham um papel ativo, que são os mensageiros, os metabólitos, sinalizadores, cofatores enzimáticos e os pigmentos, que é o que nós vamos estudar hoje. Estes lipídios especializados são derivados dos lipídios da membrana plasmática e das vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são vitamina A, D, E e K. Os fosfatidioinositós são exemplos desses lipídios que agem como mensageiros. Eles constituem sítios de ligação no lado interno da membrana plasmática para diversas proteínas do citoesqueleto, bem como estão relacionados com o processo de exocitose de substâncias nas células. Este lipídio, o PIP2, fosfatidioinositol 4,5-bifosfato, é um exemplo desses lipídios que agem como mensageiros intracelulares. Eles constituem reservas de mensageiros que irão agir no interior das células. Sob influência de determinados hormônios que se ligarão a receptores na membrana plasmática, a fosfolipase C catalisará a reação do PIP2, o fosfatidioinositol 4,5-bifosfato, em diacilglicerol e IP3, inositol 1,4,5-trifosfato. Observe. A fosfolipase catalisa uma reação de hidrólise entre o glicerol e o grupo fosfato, tendo como produto o diacilglicerol, que continua preso na membrana, e o IP3, inositol 1,4,5-trifosfato. Este, por sua vez, é bastante solúvel e vai em direção ao retículo endoplasmático para permitir o efluxo de cálcio para o citoplasma. Então, para facilitar a compreensão, eu trouxe uma animação que exemplifica este mecanismo. Observe. Um hormônio irá se ligar a um receptor presente na membrana plasmática. Esse receptor, por sua vez, após a ligação do hormônio, vai sofrer uma mudança conformacional. Ele também está acoplado a uma proteína, chamada de proteína G. A proteína G possui 3 subunidades, alfa, beta e gama. Quando esta está em repouso, ela está ligada ao GDP. No momento em que ela é ativada, o GDP é convertido em GTP, fazendo com que a subunidade alfa se desloque e ative uma enzima presente na membrana, a fosfolipase C. A fosfolipase C, por sua vez, irá catalisar uma reação de hidrólise em um fosfolipídio da membrana, o fosfatidioinositol 4,5-bifosfato, liberando como produto o IP3, inositol 1,4,5-trifosfato e o diacilglicerol, DAG. O diacilglicerol permanecerá na membrana plasmática. Já o IP3, que é altamente solúvel, irá em direção ao retículo endoplasmático, favorecendo o efluxo de cálcio para o citoplasma. O diacilglicerol, junto com o cálcio, ativará uma enzima, a proteína quinase C, que irá atuar no metabolismo celular, alterando diversas atividades nas células. Outra classe desses lipídios são os eicosanoides,
que são substâncias parácrinas. O que são substâncias parácrinas? São aquelas que agem no local próximo da sua síntese, ao contrário dos hormônios, que precisam adentrar na corrente sanguínea e agir em tecidos alvos distantes. Os eicosanoides são metabólitos do ácido araquidônico, que por sua vez é um ácido graxo com 20 átomos de carbono e 4 ligações duplas. Eles são constituídos de 3 grandes grupos: as prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. Observe a imagem. Em resposta a sinais hormonais, a fosfolipase A2 cliva fosfolipídios de membrana contendo ácido araquidônico para liberar o ácido araquidônico, que é o precursor de vários eicosanoides. Esses compostos incluem prostaglandinas, como as PGE1, nas quais o carbono 8 e o carbono 12 do ácido araquidônico são ligados entre si para formar o característico anel de 5 membros. No tromboxano A2, o carbono 8 e o carbono 12 são ligados com a adição de um átomo de oxigênio, formando um anel de 6 componentes. O leucotrieno A4 tem uma série de 3 duplas ligações conjugadas. Os eicosanoides são constituídos por prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, prostaciclinas e lipoxinas. Vamos nos focar nos 3 grandes grupos: as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. As prostaglandinas agem em diversas funções dos organismos, como, por exemplo, na secreção de muco no estômago, no ciclo sono-vigília, no fluxo sanguíneo para determinados órgãos, e um terceiro grupo de prostaglandinas também agem na formação da inflamação e da dor. E em muitos tecidos, as prostaglandinas agem regulando a síntese da molécula AMP cíclico. A principal função dos tromboxanos está relacionada com a agregação plaquetária, uma vez que estes agem na formação dos coágulos sanguíneos pelas plaquetas. Tanto é que pessoas que possuem hipercoagulabilidade recebem um anti-inflamatório não esteroidal, como, por exemplo, o AS, o ácido acetil salicílico. Por quê? Porque este AS inibe uma enzima formadora destes tromboxanos, das prostaglandinas, que é a COX, a ciclooxigenase. O ácido araquidônico produzido, ele servirá de substrato para essas enzimas, que produzirá prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos. Se eu estou inibindo a formação de tromboxanos, então eu não vou ter a formação da agregação plaquetária. Por isso que os AINES podem ser utilizados para casos de hipercoagulabilidade. Os leucotrienos possuem este nome porque foram encontrados inicialmente em leucócitos. Eles são fortes sinalizadores biológicos e, por sua vez, estão envolvidos na contração dos músculos que revestem as vias aéreas que vão até os pulmões. Estão envolvidos também na asma, tanto é que drogas antiasmáticas como a prednisona agem bloqueando a síntese desta molécula. A forte contração dos músculos lisos do pulmão no choque anafilático é parte da reação potencialmente fatal que acomete indivíduos hipersensíveis a picadas de abelha e à penicilina. Os esteroides são moléculas derivadas do colesterol e agem como hormônios, ou seja, são produzidas em um determinado local, caem na corrente sanguínea e são transportadas para o tecido-alvo. Elas são transportadas por uma proteína carreadora, a transcortina, e também em pequena quantidade pela albumina. Um exemplo desses esteroides: a testosterona e o estradiol, que são hormônios sexuais. A testosterona é produzida pelos testículos e o estradiol, por sua vez, é produzido pelos ovários e pela placenta. O cortisol e a aldosterona são produzidos pelas glândulas das suprarrenais. O cortisol está envolvido no metabolismo de glicose e a aldosterona está envolvida na reabsorção de sal pelos túbulos renais. A prednisolona e a prednisona são drogas sintéticas chamadas de corticoides. Estes corticoides agem em reações alérgicas, como, por exemplo, na asma. O mecanismo de ação pelo qual eles fazem isso é através da inibição da fosfolipase A2, ou seja, ela impede a síntese do ácido araquidônico,
o precursor dos mediadores inflamatórios, tais como a prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos. Observe a imagem. Como derivados oxidados dos esteróides, os hormônios esteroides têm o núcleo esteroide, mas não a cadeia alquila ligada ao anel D do colesterol. Os núcleos esteroides da testosterona, do cortisol e da aldosterona são iguais e somente o anel A do estradiol difere dos demais. As diferenças nas estruturas dos hormônios esteroides são observadas nos grupos ligados aos núcleos esteroides, que os tornam mais polares que seus precursores esteroides. As vitaminas lipossolúveis constituem outra classe desses lipídios. Elas podem ser de dois tipos: as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas extraídas dos alimentos através de solventes aquosos, e as vitaminas lipossolúveis, que são extraídas através de solventes orgânicos não polares. Elas são divididas em 4 grupos: as vitaminas A, D, E e K. As vitaminas A e D são precursoras de hormônios. As vitaminas lipossolúveis são compostos isoprenoides formados por múltiplas unidades de isopreno através das reações de condensação. Veremos agora um pouco sobre a produção e o metabolismo da vitamina D3. O seu precursor, o 7-deidrocolesterol, que é a molécula encontrada na alimentação, passará por uma reação fotoquímica catalisada pelos componentes ultravioletas do sol. Isso acontece na pele. Tanto é que pessoas que moram em lugares frios e utilizam grandes vestimentas impedem que essa reação aconteça, muitas vezes causando uma doença chamada de raquitismo, que é caracterizada por um déficit no crescimento e no desenvolvimento. Observe a imagem. Essa criança, antes do tratamento de vitamina D, apresentava um déficit no crescimento e desenvolvimento. Na segunda imagem, com 5 anos, a mesma criança, depois de 14 meses de tratamento com vitamina D. Depois que acontece essa reação fotoquímica na pele, o colecalciferol precisa ser ativado. E para isso, ele vai sofrer processos de hidroxilação. Primeiro, no fígado, acontece uma hidroxilação no carbono 25 e, posteriormente, uma hidroxilação no carbono 1 nos rins, formando o composto ativo da vitamina D, que é 1,25 de hidroxicolecalciferol. Este, por sua vez, atua no metabolismo de cálcio, como, por exemplo, ativando a síntese de uma proteína ligante de cálcio no intestino. A vitamina A também é precursora de hormônios. Observe agora o seu metabolismo. O beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, é encontrado na alimentação, principalmente em hortaliças de cor alaranjada, como a cenoura e a abóbora. Cada unidade dessa pontilhada em rosa constitui de unidades de isopreno combinadas. Observe a imagem. A clivagem do beta-caroteno fornece 2 moléculas de vitamina A1, que é o retinol. A oxidação no carbono 15 converte o retinol em retinal, que é um aldeído. Nova oxidação produz o ácido retinóico, um hormônio que regula a expressão gênica. O retinal combina com a proteína opsina para formar a rodopsina, que é um pigmento visual largamente espalhado na natureza. Na ausência de luz, o retinal da rodopsina está na forma 11-cis. Quando a molécula de rodopsina é excitada por luz visível, o 11-cis retinal sofre uma série de reações fotoquímicas que convertem o retinal em retinal todo trans, forçando uma modificação na conformação de toda a molécula de rodopsina. Este mecanismo faz com que envie um sinal para o cérebro, que é convertido em imagem visual. Outros compostos isoprenoides biologicamente ativos, como, por exemplo, a vitamina E. A vitamina E é um nome coletivo que a gente utiliza para designar um conjunto de compostos chamados tocoferóis. Eles estão envolvidos em processos de oxidação e redução,
Eles são antioxidantes, diminuindo as lesões nas membranas celulares do nosso organismo. A vitamina K está envolvida no processo de coagulação. Ela age como um elemento primordial para que a protrombina ativa converta o fibrinogênio em fibrina, formando assim o coágulo sanguíneo. O seu anel aromático é responsável por essas reações de oxidação e redução que favorecem a formação da fibrina. Observe a imagem. A varfarina é um composto sintético que inibe a formação da protrombina ativa. É uma substância especialmente venenosa para ratos, causando a morte por hemorragia interna. Ironicamente, esse potente rodenticida é também um valioso anticoagulante, empregado em medicina humana para a correção do excesso de coagulação, em alguns casos de pacientes cirúrgicos ou vítimas de trombose coronária. A ubiquinona e a plastoquinona são lipídios envolvidos no transporte de elétrons que ocorrem, respectivamente, na mitocôndria e nos cloroplastos. Os dolicóis são álcoois isoprenoides ancorados à membrana, envolvidos na síntese de polissacarídeos complexos da parede celular bacteriana. Durante a síntese, os monossacarídeos são quimicamente ativados pela ligação aos dolicóis. Se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha aqui embaixo, curta nossa fanpage no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e acesse nosso blog. O link estará aqui na descrição. Muito obrigada e até a próxima.